No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje mouramos um grande cidadão, um homem que dedicou a vida inteira ao serviço da comunidade e às artes, nosso querido José Ribeiro Ferreira, nascido em 1945 na vila de Serra do Sol, no interior do Espírito Santo. Ele faleceu ontem, aos 85 anos, deixando para trás uma rica herança cultural e um legado inalcançável de amor e dedicação às artes plásticas. José nasceu na casa que seus avós construíram com os dedos e a pena, naquele pequeno morro entre as árvores. A sua mãe, Dona Isaura, era uma mulher de ferro, que levava o mundo em suas costas e ensinou ao pequeno José o valor do trabalho, da solidão e da constância. Seu pai, João Ferreira, um homem de caráter forte e digno, que trabalhava na estrada de ferro, instilou em seu filho a paixão pela arte e o amor por todas as coisas belas. Aos 7 anos, José criou sua primeira obra de arte, uma pequena escultura de madeira representando Santa Luzia, a santa padroeira da vila. Aos 13 anos, já estava trabalhando na oficina de um famoso artesão local, aprendendo segredos das técnicas antigas e as artesanias mais refinadas. Era lá que ele conheceu sua esposa, Maria, uma mulher encantadora que acabou se tornando seu maior apoio e muse. Aos 20 anos, José foi para a capital estadual em busca de maiores oportunidades. Lá, estudou na Escola de Belas Artes e conheceu grandes nomes da arte brasileira, que o influenciaram e o inspiraram a seguir seu sonho. Em 1965, abriu seu primeiro estúdio e logo se tornou referência na região. Ao longo de sua carreira, José recebeu incontáveis prêmios e homenagens. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em 2010, foi eleito cidadão honorário de sua cidade natal por seu trabalho incansável com crianças e jovens do bairro mais carentes. Seu estúdio foi mencionado no programa Gente que Faz da Rede Globo em 2018, onde José contou a história de sua vida e da arte brasileira. A luta contra o câncer foi uma batalha difícil para José. Em 2016, descobriu que tinha um tumor no pulmão, mas lutou com coragem e determinação até o fim. Ele perdeu a audição em 2019, mas continuou trabalhando com seus aprendizes, ensinando-lhes os segredos de sua arte e o valor da persistência. José foi um homem sólido e respeitado por todos, que sempre encontrou tempo para ouvir a história de outrem e compartilhar seu conhecimento. Era um artista que se dedicava corpo e alma ao seu trabalho, criando mundos maravilhosos com suas próprias mãos. Seu estúdio era uma casa cheia de mistérios e encantamentos, onde a criatividade reinava e as coisas vivas se transformavam em obras de arte. Nos últimos anos, José desistiu da vida pública e passou a dedicar-se às plantinhas no quintal, cultivando rosas e ervilhões como um pastor cuidadoso de sua terra. Ele se aconchegou na velha sobrada, ao lado do fogo e das obras-primas de sua arte, escrevendo poemas e lembranças de uma vida cheia de amor, pena e esperança. José Ribeiro Ferreira foi um grande amigo da humanidade e um verdadeiro artesão do Brasil. Ele será sempre lembrado com afeição e carinho por todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo, seu toque especial na arte, seu sorriso contagioso e sua paixão inalcançável pela beleza do mundo. Nós, seus amigos e familiares, prometemos preservar a sua memória eternamente e continuar a construir um mundo mais belo com seu espírito vivo e presente em nossas vidas. Que descanse em paz, nosso querido artesão. Ela faleceu ontem, em sua casa do campo, cercada pelos amores que ela havia plantado tanto quanto as colheitas. A senhora Maria Aparecida Oliveira, de 76 anos, dedicou toda a vida à terra e à sua comunidade, no interior do Espírito Santo. Nascida em um pequeno povoado chamado Vale Verde, filha de humildes camponeses, Maria desde muito cedo aprendeu o valor da semente,
a paciência dos germinantes e o amor por aquilo que vem da terra. Aos 15 anos, já auxiliava a mãe em cuidar do jardim de flores e ervas medicinais. Maria estudou agricultura na faculdade, sendo uma das primeiras mulheres a ingressar no curso nessa época. Durante seus estudos, ela criou uma associação com outras 5 colegas para incentivar a agricultura orgânica e o cuidado com o meio ambiente em suas famílias. A associação foi tão bem-sucedida que, anos depois, Maria ajudou a transformá-la em um programa de extensão universitária. Em 1972, após se formar, Maria retornou ao Vale Verde com o objetivo de cuidar da fazenda familiar e levar a prática orgânica para toda a comunidade. Ela organizou uma cooperativa de produtores locais que produziam alimentos e plantas medicinais de forma sustentável. Com esse trabalho, Maria recebeu em 1986 o título de cidadã honorária da cidade, por seus esforços em benefício da comunidade. Maria foi mãe de 4 filhos e avó de 5 netos, sempre presente na vida de suas crianças. Seu lar era conhecido pelos inúmeros crochets e potes de goiabada que ela preparava, além da presença constante das orquídeas que cultivava com tanta afeição. Em 2006, após sofrer um acidente que a deixou surda em um ouvido, Maria perdeu seu marido, Júlio César, num terrível acidente de ônibus. Ainda assim, ela continuou lutando por sua terra e suas plantas, se tornando uma inspiração para muitos jovens da região. Maria morreu em seu quarto, rodeada das orquídeas que acompanharam toda a vida. O cheiro de giz na sala de aula ainda é tão presente quanto o silêncio dos anos passados. Ela deixou um legado de paz, amor e respeito por aquilo que vem da terra, e será sempre lembrada por suas mãos que plantaram tantas sementes naquela terra. A Senhora Maria Aparecida Oliveira é, e sempre será, a Senhora dos Jardins. No coração do rio, entre os aromas de café e frutas tropicais, nasceu Benito de Paula, filho da terra mais vibrante da terra, onde samba é o batucada do pulso. A música é a alma que se vive e o canto desliza das lábios em um balé de ritmo. Ele nasceu em 1938, ano em que o Brasil cantou festejo pela conquista do tetracampeonato mundial de futebol e ainda em _start assista. Emocionava-se com os primeiros voos comerciais. Um mundo em constante movimento, onde cada passo dança ao som de samba e o ritmo se vive em cada suspiro do maravilhoso país do sol e da diversidade. Desde pequeno, Benito sentia a música em seu sangue, como um rio que corre através das suas venas, despertando no coração uma paixão insaciável por notas harmoniosas. Sua mãe, uma cantora amadora, era musa de sua infância e transmissora do legado da música brasileira. Com ela, ele aprendeu a ouvir o ritmo do coração e a expressão das emoções através da música. Aos 5 anos, Benito tocava piano com facilidade e, aos 11, compôs sua primeira música. Era como se as notas fossem palavras que falavam pela alma, cantando histórias de amor, esperança e saudades. Cresceu em um rio cheio de vida, onde samba era a língua do povo e cada rua era uma escola de ritmo. A música se tornou seu refúgio, sua voz e, acima de tudo, sua paixão mais intensa. Aos 20 anos, Benito já havia feito incontáveis shows no Rio e em outras cidades do Brasil. Sua voz forte e suave se entronizou na tradição samba carioca, mas com uma novidade: a fusão de influências internacionais, especialmente do bolero, que lhe conferiu um toque único e inconfundível. A voz de Benito é o canto do sol nascer sobre as águas do Guanabara, é o grito da alegria em frente às praias do Ipanema e Copacabana. É a poesia vibrante de um rio que vive e canta, dança e ama. E a música de Benito de Paula é como uma carta escrita com notas, cada uma delas desenhando uma história, um sentimento, uma esperança. Cada melodia é um olhar para o futuro, um abraço à vida, um beijo às lembranças. Seu piano, que se tornou a voz central de sua música, é como um violão que toca ao som do coração brasileiro, cantando a história de um povo que vive em ritmo e harmonias inconfundíveis. Benito de Paula é uma espécie de poeta da música popular brasileira, um compositor que transformou notas em palavras, melodias em sonhos e canções em mitos. Seu legado é a memória de uma época, o olhar para o futuro e, acima de tudo, o amor por uma terra vibrante e musical, onde o canto se torna a alma do povo brasileiro. Aquele município encantador, onde as montanhas se abraçam ao céu, foi testemunha de um sonho nascente.
Benito de Paula, filho desse solo fecundo, surgiu como uma flor no meio de rochas, em busca do sol e da luz do mundo. Sua infância, marcada pelo canto das aves e pela dança dos árvores, foi a semente que germinou o seu dono. Na casa pequena e humilde onde ele nasceu, a música não era apenas um passatempo, era uma vida. A mãe, uma solitária cantora de fado, ensinou-lhe os primórdios da artesia, enquanto o pai, um sábio ferreiro que sonhava em criar instrumentos musicais, lançava seus olhares amados sobre o menino e suas improvisações. Naquele tempo, as notas do piano chegavam até a janela do quarto vizinho e despertavam o sonho de uma garota que também queria ser música. Eles se tornaram amigos da infância, compartilhando suas paixões, seus sonhos e as lágrimas da juventude. Os ritmos populares, aquele misto de samba, bossa nova e xote que vibrava pelas ruas do bairro, eram como uma espécie de elixir, uma poção mágica que fascinou o jovem Benito. Sua alma ressonava com a música do Brasil, com as suas emoções e paixões, e ele se transformou em um instrumento vibrante daquela terra sonhadora. Aos poucos, seu talento se revelou como uma luz que se acendeu no coração da comunidade. As festas, os bailes e até mesmo as manhãs de domingo nas praias foram enchidas pelo timbre do piano e pela voz mágica de Benito. Mas a vida não é sempre samba e festa. A juventude de Benito também foi marcada por dificuldades e sofrimentos, como as lutas da sua família, o choque com a morte prematura de um amigo íntimo e mesmo a descoberta do amor emocionante e tormentoso. No entanto, tudo isso só serviu para reforçar seu caráter e fazer com que o seu sonho tivesse mais força e cor. Ele sabia que a música era um lugar seguro, onde poderiam ser expressadas as emoções mais profundas e desbravadas do coração humano, e que só a arte poderia dar sentido àquela vida. E assim, Benito de Paula continuou compondo suas músicas, como uma flor que se abre ao sol, enquanto o tempo, com sua força e sua beleza, cria um mundo onde o passado, o presente e o futuro se fundem em uma harmonia eterna. E a música, sempre, será o testemunho de sua vida, de sua paixão e de seu legado. Naquele tempo, quando o sol se pendurava ainda na vida do menino Benito de Paula, o mundo parecia uma lente gigante, distorcida por sonhos e incertezas. Criança da região carioca do Brasil, ele cresceu amparado pela beleza da natureza e pelo calor do povo, cujos corações batiam ao som de ritmos que o encantaram. A infância, com suas brincadeiras e sonhos, serviu de berço à sua alma artista. Desde pequeno, ele vivia em constante harmonia com a música. Eles eram como amigos inseparáveis, cantando juntos as melodias que *start a vida. Mas o futuro não era tão nítido para ele e sua família, que esperava ansiosa e incerta um dia que o menino crescesse e assumisse uma profissão mais estabelecida, mais segura. Mas Benito havia despertado em si mesmo um fogo que não poderia ser apagado. A música era parte dele, sua alma, seu coração. E, portanto, decidido a seguir seu caminho, ele recusou-se a aceitar qualquer destino menor do que o sonho que havia nascido em sua mente. E então, desafiando a tempestade das críticas e das dificuldades, Benito de Paula partiu à procura de si mesmo. Ele pousou as pernas em lugares misteriosos, em bares pequeninos e casas de espetáculo, onde a música era como ar livre e onde os sonhos viviam. Aquele lugar era uma espécie de santuário para ele, um refúgio das pressões do mundo exterior. Lá dentro, no fogo do palco, ele encontrou seu berço. Em cada nota que cantava, em cada acorde tocado, ele se transformava em quem era. A vida, a amizade e o sofrimento se fundiam no estúdio, onde ele construía suas canções autorais, como um poeta cria seus versos. Ao longo desses anos de luta e paixão, ele ganhou reconhecimento entre seus colegas e os amadores da música. Era respeitado por sua autenticidade, por sua capacidade de se conectar profundamente com o público através de suas músicas. Sua voz era o relógio do coração, tocando a harmonia mais pura e sutil das emoções humanas. Como um guerreiro que venceu uma batalha, Benito de Paula emergiu triunfante da juventude, com sua identidade musical consagrada. E agora, como um músico maduro, ele continua cantando a música do seu coração, escrevendo canções autorais que tocam no fundo de nossos sentimentos e conectam-nos com o universo dentro e fora de nós. E hoje, ao lembrar desses tempos, ele se encontra envolto por uma aura mística de amor pela vida e pelo sonho.
E cada vez que ele canta, suas canções se transformam em um testemunho vivo da coragem de seguir o caminho escolhido, mesmo nas horas mais obscuras. E é dessa luz, dessa determinação e desse amor pela vida que Benito de Paula se tornou um artista admirado por sua capacidade de emocionar a alma dos ouvintes. E suas canções, como uma promessa encantadora da vida, continuam tocando em corações abertos e sonhos iluminados pela luz do sol. Nasceu na juventude de Benito de Paula. Benito de Paula, um nome consagrado na pátria do samba, onde o ritmo batia no coração de todos, desde o sol nascer até a escuridão beira-mar. Um astro que alcançou as estrelas, enquanto suas canções, como Retalhos de Cetim e Charlie Brown, voavam alto, atravessando as gerações, semelhantes a pássaros liberados no céu azul brasileiro. O tempo parecia parar quando ele subia ao palco, enquanto os olhos do público brilhavam com a expectativa e o amor. Seus gestos eram coreografias, suas vozes cantos de alma, e seus versos poesia vivida. Era como um sonho encantador que se transformava em realidade, e todos, um por um, se deitavam no tapete do momento, enquanto a música se envolvia em torno deles, uma serpentina de ritmo, paixão e melodia. Na TV, ele era a estrela, o sol na tela, a luz que iluminava o mundo daqueles anos. Cada apresentação era um espetáculo, um banquete sensorial, onde os olhares eram pincéis, as mãos paletas e os corações telas em branco. E a rádio? Oh, a rádio cantava sua música, repetia seu nome como um mantra, uma invocação à divindade da música brasileira. Seu som se espalhou por toda a nação, penetrando nas casas, nas ruas e nos corações que se abriam para o encanto de suas notas. Com milhões de discos vendidos, Benito de Paula era um fenômeno, uma força natural, como o mar que não pode ser detido ou a chuva que cai sem parar. E por fim, recebeu homenagens e prêmios, saindo do anonimato para se consagrar como um dos grandes nomes da música brasileira, eterno, imemorial, como o verde das florestas e a coragem que move os brasileiros. Sofisticação e popularidade uniam-se em sua essência, numa mistura perfeita de ritmo e letra, onde a sofisticação não se tornava elitista, mas sim um convite para todos, para dançar, sentir e viver a música. Era o seu legado, o seu presente ao mundo, uma mistura única de tradição e inovação que sempre foi a marca do grande Benito de Paula. Benito de Paula, uma figura eminentemente brasileira, cuja influência musical se estende por gerações, deixa no coração da nação um legado inconfundível. Seus sonhos, iluminados pela paixão pela arte, tiveram a força suficiente para atravessar barreiras e, assim, deixar um legado que vive em cada corda de cada violão brasileiro que soa em nossos corações. A vida dele é uma narrativa marcada pela perseverança, onde o amor à arte e ao Brasil se transformaram em sua principal fé. Cresceu entre os ritmos da terra, absorvendo a essência do samba, do bossa nova e do choro. A música sempre estava presente em suas vidas, enriquecendo suas histórias de infância com